Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro oficial do Clube de Leitura. Nós vamos começar o livro e, e esse projeto, né, como eu falei nos outros vídeos sobre o clube, é um projeto que nasceu da intenção de trazer profundidade para o entendimento das mensagens de livros que eu considero importante para o nosso despertar. Porque eu também sei, pelo feedback das pessoas, que tem leituras que trazem conceitos tão complexos que vão despertar, talvez, aquela pessoa, né, para um ponto de vista, para uma perspectiva nova, e a própria pessoa ela resiste ao entendimento daquilo, né? Todos nós, quando a gente está diante de um próximo nível de entendimento, o nosso sistema tende a resistir àquela nova informação, àquele novo nível. Por uma questão que a gente chama de zona de conforto, a gente fala que o corpo, que a nossa mente tende à economia de energia, por isso. Então, sempre que a gente vai sair da nossa zona de conforto, daquilo que a gente conhece, é como se o sistema protegesse a gente. Tá? Então, pode acontecer resistência, e isso se transborda na falta de clareza, na confusão, de não compreensão mesmo daquilo que está lendo. Aí tem que voltar várias vezes e aquele negócio não entra na cabeça. Então, a ideia do clube é para trazer mais facilidade no entendimento, trazer um resumo, trazer a minha perspectiva, meu ponto de vista, fazer parte da leitura aqui com vocês. Então, é uma forma de tornar a leitura e a compreensão da leitura acessível, tá? E a gente vai trocando, e a gente também acaba criando uma egrégora, que é uma energia que se forma quando várias mentes estão unidas num mesmo propósito, e aí a egrégora em si acaba protegendo nós mesmas da nossa resistência de adquirir o conhecimento, ou facilitando o entendimento, sabe? Então, tudo conspira a nosso favor, estar nesse clube, sabe? A favor de quem escolhe compreender a mensagem do livro, do momento. Então, é isso. Bom, como que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e eu vou mostrar alguns slides, porque eu trouxe trechos do livro, tá? Então, eu vou fazer a leitura, vou mostrar os slides para vocês, e aí depois, ao final, eu vou tirar os slides, e aí eu vou fazer o meu resumo, meu levantamento, e a gente conclui o nosso encontro, tá? Só lembrando alguns pontos importantes. Eu tive o feedback, como eu falei para vocês sobre o feedback das pessoas de entender ou não entender a leitura do livro. Em 2021, eu fiz um clube, o início do clube, acho que foram 3 encontros, eu tenho a gravação, acho que são 3 encontros, desse livro mesmo, por isso que eu falei do feedback das pessoas. Algumas pessoas que estavam participando do clube em 2021 me disseram que ficavam tentando ler a mesma página várias vezes, dependendo da página, por causa do nível de complexidade de alguns assuntos aqui dentro desse livro. Fala sobre a negação das nossas dores, repressões, assuntos do subconsciente, feridas emocionais, que são pontos delicados e que a gente pode criar aquela barreira que eu falei para vocês agora há pouco, da resistência. Então, eu quero pedir para você, lembrar você de estar presente. Tanto na leitura, quando você estiver lendo sozinha ou sozinho, quanto aqui. Se eu falar alguma coisa e você perceber que ficou nebuloso, ou quando você estiver fazendo a sua leitura sozinho e perceber que não entendeu, que a sua mente vagou, foi para outro assunto, nada a ver, volta. Já lembra, nesse momento, que pode ser resistência. Ou falta de recurso mesmo na hora ali para entender aquilo. E aí a mente ela desfoca. Isso aqui vai dar muito trabalho, não estou entendendo nada que essas palavras estão tentando falar aqui para mim, então deixa eu viajar na maionese. Aí relê, volta, lembra que pode ser isso. Ou pode ser sono, sei lá, apenas. Mas pode ser também a resistência. E sabendo que pode ser a resistência, ao perceber isso, você volta e faz a leitura novamente, volta o vídeo, escuta novamente, até você realmente compreender, tá? Então fica aí esse alerta. E é isso. Então vamos lá. Vamos começar. Vou compartilhar minha tela. E aí eu vou fazendo a leitura. Eu quero falar outras coisas além do livro em si, né? Para a gente começar mesmo, entender quem é o autor. Pode ser interessante para a gente entender
a mensagem também do livro, é entender a pessoa que escreveu ele. Isso é muito importante. Quando a gente estuda uma teoria, estuda um ponto de vista, estuda um livro, um pensamento, é importante a gente entender também a pessoa que criou aquilo, porque faz parte do contexto, faz parte da mensagem. E caso a imagem minha aqui no meu vídeo fique na frente de alguma palavra do slide, não se preocupe, porque eu vou ler o slide inteiro aqui para você. Então, não se preocupa com isso, de estar lendo, porque eu vou estar lendo para você. Então, vamos lá. Let's go. O livro, então, é o livro do Prem Baba, O Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Ele tem outros livros também, que talvez a gente leia aqui juntos, mas o livro da vez é esse. O que nós vamos ver hoje nesse encontro? Eu quero falar um pouco, bem pouco mesmo, bem superficialmente, até o que eu sei só, né, sobre o Prem Baba, que é o autor do livro. Vamos passar também pelo prefácio e ver realmente, né, o propósito principal do encontro de hoje é a introdução. Bom, quem é o autor? Prem Baba é um paulista, ele nasceu na capital, ele é de 1965, ele está com 57 anos. Ele tem um documentário, um filme, que se chama Isso Existe. Eu vou deixar esse filme, ele é gratuito, aberto, está no YouTube. Eu vou deixar dentro da nossa playlist, caso alguém se interesse, para saber um pouquinho da história dele, como que ele se tornou um guru, aí vocês podem assistir, tá? O Prem Baba, ele se chama, na certidão de nascimento, Janderson, se eu não me engano, Janderson Fernandes. Posso estar enganada, né? Mas aí se você assistir lá, você vai ver. E no Google também tem. Mas se eu não me engano, é que é um nome um pouco diferente. Minha lembrança que eu diria que é esse nome. Ele tem uma filha, ele já foi casado também, segundo, não pela sua boca, mas pelo que eu já li, foi casado 3 vezes. E o que eu sei, assim, o pouco que eu sei da história dele, é que quando ele tinha 14 anos, isso também está nesse filme, ele entrou num espaço de. Não lembro se foi um ashram, né? Que é tipo um espaço de meditação. E eles estavam fazendo uma repetição de mantras, cantando, entoando algumas coisas da, do costume lá oriental, indiano, hindu. E aí, tipo um canto devocional. E ele entrou aos 14 anos nesse lugar pela primeira vez e ele entrou numa espécie de transe que ele ouviu, veio na mente dele a seguinte frase: quando você fizer 33 anos, vá à Índia. E ele é da classe média baixa, da capital de São Paulo, né, a origem dele. E ele falou que ele nem sabia o que era a Índia, ele nunca tinha ouvido falar, ele não conhecia, não fazia parte do repertório dele ali aos 14 anos, dessa origem de, de menos recursos, talvez menos instruções, enfim. E, e aí ele começou uma busca, ele se formou psicólogo, ele se formou massoterapeuta, entrou também nas linhas alternativas de terapias, ele começou uma busca, né, nesse universo, e ele começou a atender pessoas, ele já trabalhava com isso, com atendimento, criou o próprio método de atendimento, buscando esse autoconhecimento, né, tentando promover, ajudar as pessoas no autoconhecimento, na sua cura interior. Só que em paralelo a tudo isso, ele fala que ele sentia um profundo vazio. Ele já tinha então percorrido uma jornada nesse universo dessa busca dele interior, nesses caminhos ali que ele foi percorrendo, mas ele ainda sentia um vazio. E ele começou a sentir hipócrita de estar ajudando outras pessoas nessa busca, né, nessa plenitude, nesse encontro com elas mesmas, mas ele mesmo estava num determinado ponto se sentindo completamente desconectado e até questionando a existência de Deus. O que é esse Deus? O que é essa fonte de todas as coisas? Existe, não existe? É uma criação mental? O que é isso? E aí, nesse filme, ele fala
que ele entrou numa crise existencial muito grande, e ele estava noivo nesse período, ele acabou casando, que é com essa mulher com quem ele tem uma filha, e assim que eles casaram, a lua de mel deles foi na Índia, porque quando ele estava nessa crise existencial, nesse vazio interior muito grande, ele entrou num dia assim de muito desespero, num estado de conexão, de meditação, e ele fez um pedido honesto. Ele falou: se existe realmente algo maior que eu, maior que tudo isso, por favor, se manifesta. Eu preciso de um sinal. Eu estou questionando tudo, questionando a vida, questionando tudo que eu acreditei até aqui e até o que eu faço, né, como instrutor, como um terapeuta, enfim. E aí, quando ele está nesse estado profundo de meditação, aparece um velho meditando assim no alto da montanha e fala assim para ele: você vai fazer 33 anos, venha para Rishikesh, na Índia. E foi, enfim, né? Ele nem sabia o que era Rishikesh na época, mas ele sugeriu então a esposa dele e eles foram com amigos. E aí, assistindo o filme, vocês vão ver lá o encontro dele com o mestre espiritual dele, com o guru dele indiano, e como que se deu essa iniciação dele e como que ele se tornou um guru, né, um mestre espiritual. Então, se tiver interesse de conhecer um pouco da história dele, eu recomendo esse filme e eu vou deixar ele na playlist então, tá? Então, o Prembaba é brasileiro, só que ele se divide aí entre o Ashram da Índia, porque ele é sucessor de uma linhagem de gurus da Índia. Sasha, eu não sei falar, é Sasha. É uma linhagem de gurus que tem, ele é sucessor do mestre dele, o Maharaj, que já desencarnou, e então ele é o sucessor desse guru que ele encontra na Índia na viagem de lua de mel dele. Aos 33 anos, assim como ele havia escutado e também já tinha esquecido lá aos 14 anos, naquele estado de transe. Que é esse filme aqui. Isso existe. Esse ao lado dele é o Maharaj, que é o guru dele, onde ele tem um encontro assim muito profundo, a resposta ao vazio existencial dele. Tem ele falando no filme personagens importantes da história dele, essa esposa dele, que é a mãe da filha dele. Então tem amigos também, enfim. Eu Para mim foi muito bom esse filme, né, para conhecer um pouco mais da história dele, que é uma pessoa que, como eu falei no vídeo sobre o livro, é uma pessoa que eu me identifico muito. E ele ficou, em determinado momento, aí, ele ficou conhecido como guru pop, porque os artistas estavam se encontrando com ele, seguindo ele, enfim. Aí tem foto dele com o Smith, o Reinaldo Giannichini, que faz o prefácio desse livro, a família da Bruna Lombardi, que acho que eles fizeram um filme juntos, mas eles... Ah, a Bruna tem vídeo dela, um programa, um talk show, um trabalho que eles fizeram juntos. Eu acho que ela faz o prefácio de um outro livro dele, chamado Amar e Ser Livre, se eu não me engano. Ela faz o início, que é um livro também que eu li, que eu gosto bastante, que poderia ser o próximo, quem sabe, do nosso clube, tá? E essa foto aí embaixo do Prem Baba com o Giannichini é um programa que eles fizeram juntos, tá na Globoplay. Foi o Prembaba, foi o Giannichini, falando do episódio dele que ele teve câncer, e o encontro dele com o Prembaba, e aí o Bial também convida um neurocientista para trazer o embasamento científico para a questão da meditação, do bem-estar, da busca da felicidade. Então agora a gente vai entender a estrutura desse livro. Bom, então a gente tem o prefácio, que é esse que o Giannichini escreve. Nós temos a introdução, que é o que nós vamos ver hoje. Temos 7 capítulos. Tem um 8º capítulo, que é onde tem as 7 chaves práticas, e nós temos o diálogo. Eu ainda não sei como que eu vou fazer com essas 7, como que eu vou dividir as 7 práticas, tá? Mas a gente também vai ver, porque eu acho importante a gente ver juntos, até para vocês, ou para a gente mesmo, introduzir no nossa rotina, né? Aquelas que a gente sentir afinidade. Então, vamos ao prefácio. O prefácio são 2 páginas. O Giannichini, ele traz a experiência dele. Ele foi diagnosticado com câncer, né? Ele estava já foi um chamado, ele encarou
a doença como uma possibilidade de cura, de autoconhecimento, e aí ele conhece Prem Baba, e logo, acho que 2 anos depois da cura dele de câncer, ele entra de novo num vazio existencial, Gianecchini, aí ele tem esse encontro com Prem Baba, e aí ele passa aqui essas 2 páginas do prefácio falando da questão da missão, da questão da cura, da doença dele, da expansão de consciência, enfim, então é isso, né? É uma das pessoas que tem uma influência pública, né? Uma influência social, e de certa forma isso é bom para a expansão da mensagem mesmo, eu acho isso muito bom. Tem uma foto deles aqui juntos, uma das fotos que tem deles juntos, o Gianecchini fala nesse programa com o Bial, que eles foram juntos, do sentimento que ele teve na presença do Brem Baba, o quanto que fez sentido para ele tudo aquilo, como uma resposta às perguntas dele. Vamos à introdução, então. A introdução, quem quiser acompanhar aí em tempo real, a introdução é das páginas 12 até a 15. Na introdução, Prem Baba, ele traz alguns sintomas da nossa situação atual, né, enquanto humanidade. E aí ele descreve, vou puxar aqui com a minha cachorra. Foi mal, gente. Ele descreve algumas situações que ele considera, assim, situações limite mesmo, situações tão absurdas que, que deixam claro essas situações, o quanto nós estamos desconectados do nosso ser real. Então, vamos ver alguns desses sintomas que ele traz na introdução. Ele fala que o ser humano ele acredita ser o centro da criação. Isso já é uma distorção, né, da perspectiva, do nosso ponto de vista, né, de quem nós somos realmente. Então, um dos sintomas é a gente acreditar que nós somos o centro da criação. E aí, por acharmos que somos o centro da criação, a gente passa a agir, então a gente ganhou algum domínio material e a gente passa a agir como se a natureza existisse somente para nos servir. E por nós estarmos esquecidos, sonhando, né, desconectados nessa nossa verdadeira origem, a gente esquece quem nós somos. Nós estamos esquecidos de quem nós somos, nós esquecemos do que viemos fazer aqui, e por isso nós sofremos de uma doença chamada egoísmo. É quando o ego ele chega num extremo, ele extrapola os limites do que é saudável, porque o ego ele não é ruim, ele é um veículo para a gente se expressar aqui nessa densidade, nesse plano, só que ao ser levado ao extremo, vira uma doença que o Prem chamou de egoísmo. E um outro sintoma é que a gente, nesse momento, a humanidade manifesta um grau insustentável de desrespeito à natureza e aos seres humanos e a ignorância em relação ao sentido da vida. No decorrer dos séculos, nós temos usado a nossa inteligência para reafirmar a visão autocentrada e para provar que nós somos superior a tudo e a todos. É um ciclo, né? Então a gente se sente o centro da criação, a gente se sente superior a tudo e a todos, superior à natureza, superior às outras pessoas mesmo, aos pares, superior aos animais, superior muitas vezes ao divino ou a esse algo que criou tudo e todos. E aí a gente então tem comportamentos compatíveis com essa crença, e esses comportamentos eles reforçam a crença, e aí a gente vai encontrando justificativas, a gente vai criando teorias para isso, é o que ele está dizendo aqui. Então, a gente tenta provar que nós somos superiores a tudo e a todos, e que nós somos o centro dessa criação. E ele fala que o ego, que é um veículo da alma nesse plano, se tornou o imperador máximo. Então, o ego que manda e desmanda, e que dita as regras do jogo, sendo que ele deveria ser comandado pelo nosso ser, e não o contrário, não abafar o nosso ser. Nós perdemos a conexão com a nossa verdadeira identidade, a nossa identidade espiritual, e com a razão, a gente perde a conexão também com a razão de nós estarmos aqui. Deixamos de nos questionar sobre o sentido da vida, e isso aprofundou o esquecimento da nossa essência e dos valores intrínsecos a ela. O Big Bang, que é a teoria que considera o universo como produto de um acidente cósmico, sustenta a visão materialista de que não existe um propósito para a vida.
Se somos produto de um acidente, estamos aqui por acaso. E se estamos aqui por acaso, não há um propósito para a nossa existência. Essa ideia decorre da nossa incapacidade de explicar através dos métodos científicos o que está por trás do mistério da criação. E por essa incapacidade de provar pelos métodos científicos, leva a gente a negar o espírito, negar a existência do espírito, negar a existência de uma realidade além da matéria, que é essa realidade que a gente enxerga pelos 5 sentidos. E aí a gente também acredita que não existe nada além do corpo e da matéria. E esse materialismo que tem impedido a nossa evolução, não somente espiritual, mas também material, porque dessa maneira nós estamos... Só um minuto. Ai. Porque dessa maneira, esse materialismo, né, tudo em excesso é um problema, né? O materialismo impede a nossa evolução, tanto espiritual, mas também material, porque a gente acaba se tornando cegos para o nosso verdadeiro poder. Isso acaba atrapalhando a nossa vida material também. A ideia de que somos apenas um corpo, combinado à crença de que somos superiores a tudo, é o que sustenta a indiferença diante da destruição do planeta e que sustenta também o ceticismo em relação à espiritualidade. Então, a gente está aqui presos pelos 5 sentidos, presos por nós mesmos, somente aquilo que a gente percebe com os sentidos físicos, e aí a gente tem a crença de que nós somos superiores a tudo e a todos, e isso cria o que a gente vê que acontece no mundo, de ruim. Seguimos negando a existência de um espírito único, de uma fonte única, que dá vida e que interconecta todos os seres vivos e a natureza. Porque quando a gente nega a existência de um espírito único, a gente coloca essa hierarquia. Eu sou como superior a um outro, ou superior a uma outra espécie, ou o centro do universo, de tudo que existe. Porque se existe uma fonte única e todos os seres, na sua singularidade, nas suas diferenças, todos vieram de uma mesma fonte, eu começo a questionar as minhas crenças de autocentramento, né, de que eu sou o centro da criação. Eu começo a olhar, tenho que obrigatoriamente, ao trocar minha crença, então, de que eu sou o centro, de que eu sou superior a tudo e a todos, eu troco por uma crença de que a origem de tudo ela é única, eu olho para tudo que existe como semelhante, não como algo melhor ou pior. E aí, depois de passar por esses sintomas todos, né, do nosso esquecimento, o esquecimento da nossa origem, o esquecimento do que nós viemos fazer aqui, ele chega no ponto em que ele fala que esse esquecimento, ele faz parte do jogo divino. Então, vamos ver. Olha só. Tudo isso, porém, faz parte dos desafios da experiência humana na Terra. Então, esquecer a sua origem faz parte do jogo, faz parte da trama. Pois nós estamos aqui justamente para realizar a lembrança de quem somos e o que viemos fazer. Então, faz parte do jogo se esquecer para em algum momento lembrar. O esquecimento, apesar de um instrumento de aprendizado nesse jogo da vida, quando levado ao extremo, se torna um grande obstáculo para a expansão da consciência. E nesse momento da humanidade, nesse tempo, a humanidade está tomada pelo esquecimento. A maioria não tem a mínima ideia do que veio fazer aqui e nem chega a se perguntar. Então, assim, esquecer a origem, esquecer a conexão espiritual, esquecer a realidade como ela é de fato e ficar preso no jogo somente da matéria, faz parte do jogo divino aqui na Terra, faz parte da experiência de ser humano aqui na Terra. Só que quando levado ao extremo, se torna um obstáculo. Porque você acredita, porque é uma etapa do jogo. Se lembrar é uma etapa do jogo. Se você se você cortou essa conexão completamente, é um obstáculo esse esquecimento e não um impulsionador. Ele fala então desse ponto crítico agora, né? Então ele fala que faz parte o esquecimento do jogo divino e ele chega nesse ponto crítico, que é o momento que a gente está passando agora também. Estamos nos aproximando de um ponto crítico, no qual uma virada se faz necessária. É como se estivéssemos no final de um grande projeto e estivéssemos sendo pressionados a cumprir a nossa missão.
Eu acredito que para sermos bem-sucedidos, precisaremos passar por grandes transformações. Em primeiro lugar, nós precisamos nos abrir para a verdade que somos seres espirituais, vivendo uma experiência material na Terra, e que nós todos temos uma missão comum, senão nós estamos fadados à extinção. Se a gente não inverte a perspectiva, então nós não somos seres materiais, que pode ter um espírito, talvez, que pode existir uma continuidade. Nós somos espirituais, sempre fomos, sempre seremos, e estamos temporariamente na matéria. A gente não inverte essa perspectiva, e se a gente não desperta para a consciência de que existe uma missão comum que une todas as pessoas, que é despertar a consciência, que é se lembrar que estamos, na verdade, dormindo aqui, que a nossa consciência dorme aqui, a verdade que é o amor incondicional, que depois ele vai falar sobre durante o livro, nós estamos fadados à extinção, como espécie, né? E aí ele introduz essas duas perguntas, que são, quem sou eu e o que eu vim fazer aqui? E ele fala que é parte da nossa missão chegar à resposta para essas perguntas, que estamos constantemente sendo levados a questionar e a encontrar soluções para questões como essas. O tempo todo nós somos convidados a perceber e a compreender o mistério. Então faz parte aí desse jogo divino, além do esquecimento, responder essas perguntas. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? E ele diz que a todo momento a vida traz ferramentas para nos provocar a questionar esse mistério, a perceber esse mistério. E ele fala então que nós chegamos no limite, no que ele chamou de ponto crítico. Então ele fala que a natureza ela tem enviado sinais claros, que chegou a hora de despertar do sonho e do esquecimento, de acordar para a realidade. A natureza, em termos de recursos, em termos de reações, que a gente chama de reações naturais, né? Climáticas, esses fenômenos da natureza, seria uma forma da natureza estar reagindo aos nossos comportamentos disfuncionais e desequilibrados. Então, ela está dando sinais de que é hora da gente acordar do sono, acordar para a realidade. Mesmo com tanta informação sobre a insustentabilidade do nosso estilo de vida, a gente continua agindo sem a mínima consciência ecológica. Também é um outro ponto que ele traz aqui, de que a gente está no limite do ou vai ou racha, né? Ou acorda ou a humanidade é extinta. Tornou-se inconcebível que ainda sejamos tão céticos e fechados para a realidade maior que transcende a matéria, pois é esse fechamento que nos impede de ter acesso ao propósito da vida. Nós, seres humanos, estamos caminhando para um grande fracasso. Até esse ponto da nossa passagem na Terra, não fomos capazes de encontrar essa tão desejada felicidade. E isso ocorre pelo fato de estarmos buscando um lugar errado, que é o lado de fora. A felicidade não está no futuro, não está nos bens materiais, não está na opinião que os outros têm sobre nós. A felicidade verdadeira está aqui e agora dentro de nós. Precisamos ter coragem e humildade para abrir mão do orgulho e assumir os nossos erros. Precisamos nos curar do egoísmo. E somente o autoconhecimento pode trazer essa cura. E aí, ainda na introdução, tudo é somente a introdução desse livro, ele fala da missão de todos nós. Ele diz que todos e cada um de nós viemos para esse plano com uma missão, um propósito a ser realizado. E apesar de na superfície não sermos iguais e termos diferentes qualidades, estamos unidos por um propósito único, que em última instância é a expansão da consciência. E a consciência se expande através do amor. Por isso costumo dizer que o nosso trabalho enquanto seres humanos é despertar o amor em todos e em todos os lugares. E aí eu trouxe aqui uma representação, porque ele compara o processo de expansão de consciência com o desenvolvimento de uma árvore. Na base, na raiz, as raízes, ele fala que as raízes são as nossas memórias, as nossas heranças, a nossa ancestralidade, a nossa história na Terra.
É essa bagagem da história nossa na Terra que traz sustentação. Representa os nossos valores e as nossas virtudes. O tronco, ele fala que são os nossos valores e as nossas virtudes consolidados. E quanto mais largo, mais forte o tronco, mais alto a gente é capaz de chegar. Os galhos, ele compara aos desdobramentos das virtudes em dons e talentos. Então, eu tenho a minha história, raiz, eu tenho a minha história aqui na Terra, eu tenho a minha ancestralidade, a minha herança, a minha bagagem, as memórias. Eu recebo, então, uma gama de valores e de virtudes, e aí o meu tronco são esses valores e essas virtudes consolidados. Os galhos é o desdobramento das virtudes em dons e talentos. Então, eu tenho virtudes que eu recebo e que eu trago também. E aí eu vou desdobrando, ramificando em dons e em talentos no mundo. As folhas é o impulso de vida e a nossa eterna capacidade de renovação. Eu coloquei aqui os frutos e as flores, como ele fala, seriam a manifestação ou a realização do nosso propósito de vida. É quando a gente está, então, com todas essas partes da árvore saudáveis, bem produzidas, bem feitas, né? E aí a gente consegue viver o nosso propósito, manifestar o nosso propósito na vida, dar frutos, dar flores. Ele compara isso ao processo da expansão de consciência. E aí, vamos ver a aventura agora. Ele fala, então, que a cura para o ser humano e a cura para todos esses sintomas, esses males que a gente vê no mundo e na nossa vida pessoal, requer autoconhecimento. Autoconhecimento seria o único caminho para essa cura. E aí ele fala assim, agora eu quero convidar você a embarcar comigo numa jornada rumo à expansão de consciência. Trata-se de uma aventura cheia de incertezas e desafios que nos leva da semente ao fruto, da terra ao céu, do esquecimento à lembrança, do adormecimento à consciência desperta. Uma jornada que revela os infinitos Uma jornada que revela os infinitos desdobramentos do amor, esse poder que nos habita, nos move e nos liberta. O amor é a semente, a seiva e o sabor do fruto. Ele é a beleza e a fragrância da flor. O início, o meio e o fim. Despertar o amor é o motivo de estarmos aqui. E aí ele conclui a introdução fazendo o convite, porque durante a leitura, o que motivou ele a escrever o livro é essa possibilidade desse movimento de expansão de consciência, de autoconhecimento, para a gente provocar, então, essa cura em nós e, consequentemente, na humanidade, para a gente reverter esse processo de autodestruição que a gente vem fazendo. Vou parar de para a gente falar, fazer comentários aqui sobre essa introdução, que deu um gostinho do que será o livro. Então, o Prem Baba, nessa introdução, ele traz vários pontos que deixam claro que nós estamos fadados à extinção, fadados ao fracasso, se nós não fizermos grandes transformações. E essas grandes transformações não são grandes transformações no mundo. As grandes transformações do mundo vão acontecer como consequência de uma grande transformação interna em cada um de nós. E ele, então, demonstra vários sintomas no mundo, para ficar bem óbvio, porque olhar para nossas questões, nossos sintomas ruins na vida pessoal pode ser mais desconfortável do que a gente identificar isso no mundo. A gente faz isso com mais facilidade, né? A gente olha para o mundo e fala, nossa, tem violência, tem fome, tem abuso, tem corrupção, tem não sei o que, um monte de coisa do lado de fora. Só que tudo isso do lado de fora é o macro do que existe no micro, nossa micro-realidade, nossa vida pessoal. Então, o convite do livro é esse processo de autoconhecimento que ele fala, ele já avisa que é uma aventura cheia cheia de desafios, mas que somente esse autoconhecimento e essa aventura para dentro e grandes transformações
que vão possibilitar a gente fazer a cura também como espécie. E ele fala, né, ele faz essa comparação do processo de expansão de consciência com o desenvolvimento de uma árvore. E é muito interessante isso, a gente pensar que nós somos uma árvore, que nós temos as nossas raízes, a nossa bagagem, não tem jeito, né? Nós temos uma bagagem, nós encarnamos e nós recebemos uma herança, que são as nossas raízes, e aí a gente se sustenta também nessas raízes, e essas raízes, então, elas nos trazem virtudes e valores que a gente pode transformar em dons e talentos, e usar esses dons e talentos como uma expressão desse amor, desse propósito de alma aqui no mundo, que ele chamou de frutos e de flores, que é quando o amor divino, ele se expressa através de cada um de nós. Só que nós vamos ver durante a leitura do livro que esse amor divino, ele passa por nós através de nossos dons, dos nossos talentos únicos e se expressa no mundo quando esse canal está limpo, quando esse canal ele já se lembra de quem ele é. Ele já permite que esse amor se expresse através dos dons e dos talentos. Mas se você não sabe nem que existe amor, nem que existem dons e talentos únicos, nem que você é um ser único e que você está completamente cheio de máscaras, de vendas nos olhos, de pensamentos e de intrusões mentais e emocionais externas e também de desordens internas, você está distante dessa sua origem, que é o amor. E durante o livro ele vai trazer à consciência essas questões que ofuscam a gente de viver o nosso propósito por uma questão aí que é o que ele está discorrendo nessa introdução e que ele vai discorrer ao longo do livro todo, que são esses sintomas, que são as crenças de que nós somos o centro da criação, de que existe uma superioridade da nossa espécie em relação às outras espécies, em relação à própria natureza, em relação ao divino, e esse esquecimento levado ao extremo, que é o ponto que a gente chegou hoje, faz com que a gente esteja caminhando para um declínio mesmo, enquanto humanidade. E o convite dele é que a gente faça uma reflexão e que a gente promova, além de refletir, que a gente promova verdadeiras mudanças na nossa vida, na nossa consciência, para que a gente reverta essa situação. E ele fala que a gente está num ponto crítico, a gente está num ponto limite, onde ou expande a consciência, ou desperta do sono, ou cai no esquecimento de vez e leva a si mesmo e as outras pessoas para a extinção, para o fracasso, para o declínio da espécie, tá? Desse projeto, que é o projeto humano aqui na Terra. Então, o convite é esse, né? O convite é de fazer, como eu falei no início, esteja o mais presente em cada capítulo, em cada página que você estiver lendo, porque é um livro que nos provoca, nos incita mudanças profundas e estruturais do nosso ser, da nossa personalidade. E isso pode acabar gerando também resistência do nosso corpo, da nossa mente. Então, a gente estar presente para a leitura, estarmos em estado mais meditativo, mais introspectivo, então criar também um ambiente favorável para essa leitura, silencioso, em casa, talvez colocar um fone de ouvido, alguma forma abafar os barulhos externos, porque cada leitura, cada frase pode ser um convite para um despertar interno mais profundo. E lembrando que existe sempre muito mais acontecendo do que o que está visível, aparente, né? Talvez se conectar com o livro, só de estar conectado ao livro, conectado a uma egrégora que fala sobre o livro, já vai provocar mudanças, né, na sua mente, nas suas emoções, na sua vida. Então, esteja atenta a isso também. Como que a leitura desse livro, estar participando desse movimento, perceba também situações da sua vida, perceba se você vai ser convidada a fazer transformações, vai ser colocada na parede, de certa forma, né? Como ele diz, existe um momento atual, um ponto crítico, é um momento limite que a gente chegou enquanto humanidade, e é como se estivéssemos chegando ao fim de um projeto e como se estivéssemos sendo cobrados a prestar contas, né? A cumprir a missão, não prestar contas, mas cumprir a missão que nós mesmos combinamos. E então essa pressão
também faz parte da transformação. A pressão, ela nos convida à transformação, tá? Acho que é isso. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria muito que vocês deixassem, sabe, comentários, perguntas, dúvidas, deixassem também o ponto que mais tocou vocês na leitura da introdução, aqui embaixo do vídeo, que vocês trouxessem, vocês já leram em outro momento, vocês estão lendo pela primeira vez, vocês já leram há muitos anos atrás e agora começaram a ler novamente, porque algumas pessoas mandaram mensagem falando que começaram a ler depois que viram que eu ia fazer o clube de leitura, né? Resgataram. Ou pessoas que já tinham esse livro há anos, mas não tinham lido ainda, ou não tinham terminado a leitura, e agora pegaram também, porque se sentiram inspiradas com esse movimento do clube a ler o livro, ou pela primeira vez ou novamente. Então, vamos trocar figurinhas mesmo aqui embaixo do vídeo. É a forma, aqui nos comentários, é a forma que a gente tem de trocar. Não vou criar grupo, não vou criar dificuldade, sabe? Eu quero facilitar, cada vez mais facilitar. Então, se o vídeo está aqui, você já termina o vídeo e comenta aqui embaixo. Eu gostei muito dessa parte, essa parte aqui da introdução me tocou, essa daqui eu não entendi. O que que você acha sobre isso? A gente vai trocando, eu respondo vocês e a gente vai conversando, tá? Para a gente realmente compreender. É um livro que eu considero ele objetivo, não é um livro grande, é um livro que tem 150 páginas, então não é um livro extenso. É um livro, mas ele é complexo, assim, no sentido de que ele tem complexidades, como eu falei, que podem mexer com a gente, assuntos que podem mexer com a gente e, portanto, se tornam complexos, é nesse sentido, né? Podem mexer em estruturas nossas que talvez a gente não quisesse mexer, porque convida a gente a um despertar de consciência, convida a gente a pensar diferente. E lembra, sempre que somos convidados a pensar diferente, nosso corpo pode resistir à mudança tentando se agarrar ao velho, à zona de conforto dele, que é o conhecido, é aquilo que ele conhece. Se você traz uma nova perspectiva, ele pode resistir, tá? E aí, o próximo encontro nosso, hoje foi mais rapidinho que a introdução, né? Tem poucas páginas, é para a gente introduzir realmente, começar a entrar na energia do livro. No próximo encontro, que é sobre o nascimento, próximo capítulo, capítulo 1 do livro, a gente vai falar sobre, já vai ter mais conteúdo, né? A gente vai falar sobre a ideia do eu, as sementes do amor, as influências externas, o programa do ego, karma, propósito externo, propósito interno, esquecimento da visão, contaminação pela educação. Então, a gente vai começar a entrar aí nessa jornada do ser humano na Terra, desde o nascimento até a transcendência, que é o final do livro, tá? Então, façam a leitura. Quem não fez a leitura da introdução, não tem problema. Faz a leitura da introdução e já faz a leitura do capítulo 1, porque aí no próximo encontro a gente já vai entrar no capítulo 1, tá? E é muito bom que você leia o capítulo. O que que seria? Ler o capítulo, assistir a explanação do capítulo e depois reler o capítulo. Seria muito bom, porque aí você está lendo pela primeira vez, então você já está se ambientando, você recebe aqui a minha explanação sobre o capítulo, você relê, então, depois da explanação, então depois de uma chuva também de informações, relê para consolidar aquele capítulo. E para talvez, na releitura, perceber coisas que você não percebeu antes de assistir a explanação, tá? É um livro, então, que nos convida a mudanças. Se você sente aí o chamado para fazer mudanças, para encontrar o seu propósito, para se reconectar com a sua essência, para saber por que você veio para esse jogo aqui, então vamos ler juntos esse livro, que é bem interessante. Tá bom? E além, então, do filme do Prembaba, que eu mostrei para vocês, eu vou deixar também um vídeo de um satsang dele, que é onde ele responde pergunta, que aí você, se você não conhecia, você passa a conhecer, se você já conhecia, assiste esse vídeo, vê se você gosta, vê se você aprende alguma coisa com ele, porque é um satsang que ele fala sobre crise existencial, que tem a ver com o que a gente vai ler nesse livro. Ele fala que a crise existencial é uma atualização do nosso sistema. E aí talvez você esteja passando por uma crise existencial aí em alguma área ou em todas as áreas da sua vida,
Provavelmente está, senão você não teria chegado até esse vídeo, até esse assunto. E aí, esse satsang do Prem Baba específico, eu vou colocar na nossa playlist, ele está falando justamente disso. Então, ele traz percepções eu considero muito interessantes, e trazem um quentinho no coração, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Compartilhe, é gratuito, o Clube de Leitura é um conhecimento que está disponível para tudo e para todos, 100% free aí para a gente elevar nossa consciência, tá bom? Um beijo, aguardo seu comentário, vamos trocando e até o próximo encontro. Valeu, beijo!